Apoio Cicobi Fluminense, Ver TV e Record TV. Uma campanha Sim de Varejo, Carjopa, ASIC e CDL Campos. 7h27, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, e agora podemos dar oficialmente bom dia. Eu dou bom dia novamente a Luísio, bom dia a Ícaro, que eu não dei bom dia quando chegou, e também ao nosso querido Geraldo Venâncio. Eu vou contar uma história, já que você falou daqueles anos 89, 90, e eu comecei a fazer charge na Folha da Manhã em 1990, baseado num escrito de Dr. Geraldo Venâncio. A Luísa me chamou, seu pai. Exatamente. A Luísa me chamou e falou assim: lê isso aqui. Quando eu li, né, já brilharam os olhos do chargista. Aí eu fui para casa, fiz a famosa charge, deu uma confusão. Lembra, já? Vagamente. Naquela época, vagamente. Vagamente, lembra? Vagamente. É um gozador. Naquela época, claro. as redes sociais era o café do Cecil. Exatamente. E tinha aí, um na Geraldo, esquina e o outro do café de Cecil, que era menorzinho. Que estaria hoje feliz, a Bessa, que era um flamenguista enjoadíssimo, né? Cecil, eu tenho muita saudade dele. Cecil é o sujeito que falasse mal do Flamengo dentro do café, ele pedia para não voltar. Ele era comerciante, né? Ele não precisa voltar aqui não, que aqui não é lugar de falar mal do Flamengo. Por sinal, eu, enquanto tricolor, assim, empedernido, tenho que reconhecer que o Flamengo está numa fase espetacular mesmo, tem um elenco fantástico, está dando sorte, né? O Santos ontem entregou empate no finalzinho. Entregou a liderança do campeonato. Sem sorte, não dá. Você tem que ter sorte, você tem que ter um bom time e tem que ter sorte. Eu acho que grandes conquistas, elas são... Você não concorda? Mescla de... Não é sorte, é falta de azar, talvez. O nosso time, quer dizer, está o campeonato inteiro, perdeu praticamente tudo e sempre se dizendo que tenha jogado melhor, né? Eu nunca vi um negócio assim. O Fluminense tem uma qualidade de futebol apontada até por comentaristas e tudo, só que a defesa está muito ruim. E os tiros estão descalibrados, né? Não acerta no gol. Na verdade, o Eduardo Bandeira de Mello não se elegeu deputado federal agora, mas o que ele fez no Flamengo tem que ser seguido pelos demais clubes. Sim. A questão não é como a questão dos odds aqui, dos médicos, que a gente vai falar, a questão é financeira. Quando ele pegou, o Flamengo estava em 4º lugar no Brasil como marca, que era impensável. O Flamengo foi caindo, hoje está em 1º, parece com alguma vantagem. Em venda de produtos da marca, né, Flamengo? Esse cara tem que ser prefeito do Rio. Não se elegeu nem deputado, mas o que ele fez, eu acho que é reflexo. Quer dizer, se você está com um financeiro, e o financeiro do Flamengo hoje é uma diferença brutal, permite a ele contratar esses jogadores, né? É dinheiro, né? O Flamengo gastou isso tudo, está no verde, né? Sim, porque é a torcida, né? Mas enfim, saneou as contas. Eu acho que enquanto o Fluminense, Botafogo, sobretudo o Vasco, talvez seja o clube em piores condições. Botafogo. O Vasco também está muito mal. Mas em termos de dívida, o Botafogo é o campeão nacional. Enquanto não fizerem isso, enfim. Profissionalizar a administração, isso aí é fundamental, né? Você ter um gestor realmente sério. Parece que o próprio Rodrigo Maia está se mexendo lá em Brasília para... Ele é Botafogo, né? Ele é botafoguense. O pai também. Ver se reestrutura o futebol. Mas Cecil, só para falar Cecil, na época as redes sociais eram Cecil. E Geraldo era do PSDB, do PSDB, que hoje está morrendo aí com o Alexandre Frota entrando. Nós fomos, né, fundadores do PSDB no Estado, assim, né, a fundação do PSDB. Mas era o PSDB de Montoro, Covas, né, Montoro, Fernando Henrique. Agora é de Dória, Alexandre Frota e Aécio Neves, né? É dose, né? Um pouco, né? É dose, né? E aí Geraldo teve um vereador de oposição no governo Garotinho. Foi 2 mandatos, né, Geraldo? 2 mandatos não consecutivos. O primeiro, me lembro, o primeiro foi... 92. Isso é muito bom. E aí Geraldo falou no FCC, agora está com
tá com memória seletiva, mas ele falou no Café do CCU que garotinho era igual galinha garnizé. Botava um ovinho pequenininho, mas fazia um alarido enorme, né? E foi o que você pegou para fazer charge, né? Exatamente. E depois, na rádio, o garotinho soltou o verbo, né? Sobre o Geraldo? Não, ele reclamou de seu pai. Porque ele achou que foi seu pai que... E foi. Né? O jornalista faz isso. Ele é assim, né? E a Luísio tinha um senso de humor interessantíssimo, porque ele ria pouco, fisionomicamente, mas ele sempre tinha uma piada ou alguma coisa ferina, né? Um homem britânico, digamos. Aquele humor, soltava aquela frase, aí depois você parava, você lembrava, 2 horas depois você saía rindo. Rapaz, não é que o cara tem razão. A Geraldo já falou aí do negócio dos médicos, dos odontólogos. Vamos aproveitar e chegar logo aí nesse nervo exposto aí, que é a greve dos médicos. Desde o dia 7, hoje vai completar amanhã 20 dias, né? Sim. Quase um mês. Como é que você tem hoje essa visita aí dos conselheiros estaduais do CREMERGE? Como é que você, vasta experiência na saúde pública e também no Alvorovim hoje, né? Ser um gastro aí dos mais respeitados da cidade. Como é que você está vendo isso? Qual a sua visão? Olha, Luiz, bom dia a todos, né? A gente já está conversando aqui informalmente. Um prazer estar aqui com vocês a primeira vez. Na verdade, quer dizer, a greve ela tem que ser entendida como uma disputa de patrão e empregado. Tá? Eu acho que, no primeiro momento, o governo errou porque não considerou a possibilidade, quando foi decretado estado de greve, da greve ser efetivamente deflagrada. Jogou nessa coisa do ponto que eu posso afirmar para você, da parte dos médicos, não é por causa de ponto. Porque o ponto eletrônico, as pessoas têm que se informar, já existe no Ferreira Machado há algum tempo. Houve uma movimentação, eu acho que um pouco demagógica da secretaria, para botar o dedo de 6 em 6 horas. Né? O que eu penso é o seguinte, os chefes de equipe, o diretor de hospital, não pode ter compromisso com a desassistência. Agora, usar o médico emergencista de escudo para fazer demagogia, não acho uma coisa razoável. Então, houve erro naquele momento. Eu penso que a negociação ela tem que caminhar e adianto, Luiz, o seguinte, a gratificação ela é intocável. Tem muitos médicos, no grupamento mais antigo, que essa gratificação está incorporada no salário, porque você sabe que a gratificação, depois de um certo tempo, ela é incorporada. Tem médico emergencista que se aposentou já com a gratificação incorporada ao salário. Né? E também, eu sou um cara meio antigo, estou fazendo 43 anos de medicina. Eu vejo, assim, uma falta de visão, principalmente com relação ao Ferreira Machado. O governo precisa entender que o Ferreira Machado é um hospital de emergência nível 3 que recebe dinheiro federal. Para atender a região toda. E sob o ponto de vista... regional, né? Eu diria até, em algumas aspas, macro-regional. Porque não é só norte, não. Às vezes escapa alguma coisa da noroeste para cá. Então, é preciso que as partes voltem a conversar, mas eu acho que essa questão de substituição ela deve ser revista mesmo, mas a substituição ela não afeta preponderantemente a categoria médica, não. É mais na enfermagem, enfim, algumas áreas paramédicas. Então eu vejo que, inclusive modernamente, tem um conceito que ele tem que ser adotado nesse momento, assim, que isonomia
é tratar os iguais como iguais, os diferentes como diferentes. Porque, do ponto de vista prático, você não consegue repor. Vamos supor que das equipes do Ferreira, 8 cirurgiões emergencistas peçam demissão. Você não consegue repor. Você consegue repor o colega que saiu da UBS, lá da periferia. A formação de um cirurgião emergencista, eu faço até uma comparação, outro dia o pessoal riu, cada equipe de emergência tem que ter pelo menos um para salvar o Bolsonaro, né? Então o Bolsonaro morre. Aquele cirurgião que pega que salvou ele os casos mais... Foi o dentista, né, que deixou ele 3 dias sem falar, deu uma... Você lembra disso? Que ele ficou agora 3 dias sem falar recentemente por causa tirou um dente e tal. Sim, sim. Então, ele tem um problema de... Ele teve, Então o dentista salvou, no caso, se fosse o socorrista dele, porque... Não, mas eu estou falando das equipes lá do Hospital de Juiz de Fora. Sim, né? Eu sei, do Santa Casa, eu só usei para não perder piada. Diz que ele calado é o maior poeta do Brasil, parafraseando Romário. Com relação ao Pelé. Mas salvaram ele de fato lá de fora da facada, né? Sim. Sem a sorte que o cirurgião vascular estava alcançável almoçando na casa de um parente a pouca distância do hospital. Quer dizer, aquele negócio do dia, né? Estava no dia... A sorte que eu estava falando agora há pouco, né? Sim. Então eu vejo essa questão da greve como o prosseguimento dela como parcialmente responsável o governo que radicalizou a conversa em cima desse negócio de ponte, que não é absolutamente razoável, não é por isso. Outra coisa é que você tem que ter humildade para reconhecer que as condições de trabalho que estão sendo oferecidas são muito ruins. Mas são ruins hoje ou são ruins? Não, esse aí eu fui secretário de saúde 3 vezes, um período de Carlos Alberto Campista e 2 períodos no governo da prefeita Rosinha. Esse negócio, rapaz, de não gostar da paisagem, botar a culpa na janela, vai durar 4 anos? Quer dizer, é muito fácil. O sujeito assume, não reconhece que não tem gestão, ou que a gestão é fraca, então ele não gosta da paisagem e fica botando a culpa na janela. Vai durar 4 anos? Não sei. Não acho que seja... Você tem que reconhecer também que errou, eventualmente na hora que escolheu as pessoas, enfim. Isso também não é problema, não adianta a gente discutir. Mas falta, de período útil, menos de 1 ano de governo. O segundo semestre do ano que vem é para fechar o período de gestão. O que a gente está vendo acontecer? Nada. Então, quer dizer, inclusive, Aloysio, com todo respeito, o que tem de engenheiro de obra pronta aí, o Ferreira Machado, a obra civil estava conclusa, 100%. Conclusa. Os equipamentos foram comprados com emendas federais, principalmente do deputado Paulo Feijó e de outros deputados. O PH de travessão estava com 68% concluso. É só o mesmo preiteiro que terminou a obra, é só perguntar a ele. Então é muito fácil. Quer dizer, você ficar responsabilizando gestões anteriores, né? A prefeita Rosinha, por exemplo, ela herdou a gestão do Dr. Mocaibe. Ela nunca ficou na televisão. Enfim, responsabilizando, ocupando o Dr. Mocaibe. Desculpa, Geraldo, mas ficou assim. Ficou os 8 anos fazendo isso, os vereadores também, me desculpa. 8 anos? Os 8 anos. Como você sabe, eu faço jornalismo político. Eu não me lembro de uma semana de sessão da Câmara que não tem alguém culpando o governo Mocaibe. Até o próprio hoje, secretário de Saúde, Abdo Neme, falou isso. Quando foi para o governo Rosinha, vou desde que pare de olhar para trás. Botou como condição. Porque também apoiou o governo. Todos, né? Apoia todos. Sim. Aí governo só é a favor. Né? A inversão daquele ditado. E outra coisa, em relação a isso, o José Roberto Crespo esteve aqui, e inclusive eu não entrevistei, mas eu vi o programa, quem entrevistou pode falar melhor o Marco Antônio, com o Arnaldo Neto, que não está aqui hoje, e ele confirmou que esse problema da infraestrutura vem de muito tempo. Ele confirmou isso aqui no programa. Sim, na verdade, quer dizer, eu tenho que... Estrutura. As pessoas, às vezes, Aloysio, não sei porquê,
A prefeita Rosinha ficou 96 meses no governo. Eu fui secretário de saúde durante 26 meses. Não, às vezes a pessoa... Eu não tô culpando você, não. Eu tô falando agora, que o Zé Roberto falou aqui no programa. Se dizer que foi igual a como está agora, nós nunca enfrentamos ameaça de greve. Ameaça. Teve aquele caso de Ferreira Machado que o Marcelo Lessa teve que intervir, né? Com o Chicão, né? Sim. No primeiro governo Rosinha, ele disse: Marcelo Lessa não intervém, o Ferreira ia parar. Né? Você se lembra disso? Sim. Tem impressão que eu nem estava não estava. Sim, primeiro governo, mas houve. O que está havendo agora, o que eu acho que os médicos aprenderam, e aí é uma virtude, inclusive, quanto classe, é como fazer. É como fazer. Até porque é uma profissão essencial, sim, você tem pré-requisitos. Tem que garantir a emergência, tem que garantir a emergência. Né? Eles agora, por exemplo, comemoraram, dizendo o Zé Roberto Crespo, que tinha um aval do MP para fazer a greve. Eu ouvi o Marcelo Lessa falou: não é isso não. Eu disse que não há censura a priori. Eu não dei endosso nenhum. Não existe aval, né? Mas seria igual excludente de ilicitude, né? Não tem aval. Mas foi como foi passado pelo sindicato. E foi aí, mal compreendido. Né? Eu ouvi Marcelo Lessa, ele falou: Luiz, me pediram uma coisa, eu falei: não está cumprido a emergência mas não se pode confundir o reconhecimento que a greve é legal com aval do Ministério Público. Mas foi vendido assim, né? E naquela oportunidade do governo Rosinha, se não fosse a situação do Marcelo, Deus sabe que teria havido. Sim. Porque ele chegou a ameaçar a médica: se não garantir emergência e urgência, prendo. E aí, o buraco foi mais embaixo. Inclusive porque o doutor Lessa, promotor competente que é, ele sabe que da responsabilidade regional do Ferreira Machado. O Hospital de Guarulhos, forçosamente, é mais dos munícipes, as outras UPHs. Agora, o Ferreira Machado é um dos maiores hospitais do estado de emergência. São 30 médicos de plantão. Enfim, especialidades, né? Enfim, é vital, né? Uhum. E é como você falou, o importante é que os médicos aprenderam a preservar a licitude do movimento, né? Sem prejudicar em nenhum momento a questão da emergência. Tem alguns pontos também, Luiz, que eu vejo como emergenciais. Por exemplo, a ortopedia. Eu já, inclusive, falei com o doutor Dante outro dia que o Hospital Alvim está à disposição. Quer dizer, obviamente as agendas de cirurgia, de segunda a sexta, elas estão muito já comprometidas. Mas sábado e domingo, se o governo quiser fazer um mutirão, porque é impossível ficar com 100 pacientes ortopédicos no corredor. Outro dia tinha paciente, você conhece bem o Ferreira, quase chegando no banco de sangue, já tinha passado pela porta do elevador, chegando no banco de sangue. Imagina você. Então, as fraturas... Eu fui salvo pelo Ferreira. Eu tive um acidente, fraturei o crânio e o primeiro tomógrafo foi no Ferreira. Eu sou uma prova viva de que como atendimento de emergência pode significar vida ou morte. Sim. Eu sou uma prova viva disso. Porque foi no Ferreira. Nos hospitais particulares você tem apartamentos de ar-condicionado. Mas os emergencistas, o primeiro atendimento, né, tem que ser necessariamente no Ferreira. O exemplo mais recente típico é o Bolsonaro, né? Exatamente. Nos hospitais particulares, os especialistas são alcançáveis. Mas não estão lá. Mas não estão lá. Enfim, então a expectativa nossa é que o diálogo retome essa vinda do Kremer. O que você viu nessas propostas do governo? Fim do plantão 24 horas, passar a ser 2 de 12. O que você viu nessa que você acha que pode ser um ponto de consenso para baixar a corda? Isso aí pode. Tem alguns médicos que já programaram suas vidas, mas eu penso que plantões de 12 horas são muito... Eu acho que a produtividade aumentaria muito. Sim. Né? Porque tem uma hora que... Não, 24 é desumano, né, Geraldo? Pesado. Desumano. Principalmente, você vê, por exemplo, que isso não é falado. Os colegas que dão plantão em UPHs.
Você imagina o que é você ir toda semana para Santo Eduardo, lá na divisa com... Sim, que é um município grande, né? É uma viagem, né, para ir e voltar, você sozinho de plantão, né? Então, 24 horas realmente é puxado, né? Enfim. E não acho que o salário seja alto, porque o emergencista do Ferreira e do HGG recebem líquido um pouquinho menos de R$8.000. Não vê porque o salário não aumenta há 3 anos, né? Enfim, um pouquinho menos de R$8.000. Então não é um salário. Às vezes fala como se fosse um salário muito, muito bom. Isso incluindo a gratificação, né? Enfim. Bem menos que um vereador. Bem menos. Bem menos. Vereador, há muitos anos que eu não passo por lá, mas parece que está mais de 14 mil, né? Não sei, por aí. Né? Fora as verbas, né? Fora as verbas, né? Tem verba de gabinete. Não, vereador não. Não? Não, tem alguma em coisa. Tese não, né? Bom. RPA, diretor, agora vai ter eleição direta, né? Diretor de escola também, enfim. Chefe de unidade de saúde. Essa é uma coisa que eu passei por isso, Luiz, uma coisa terrível, porque o vereador se elege. Tem aquele reduto aí ali. Tem um reduto que tem. O redute, como diz o outro, né? Fulano que ajudou a ele. Aí ele procura o prefeito. Aí fala assim, eu tenho que ajudar fulano que me ajudou na campanha. E às vezes o cara foi eleito com poucos votos, aqueles votos ali foram importantes para... Sim. Não, o que ele sabe fazer, o prefeito? Nada. Então bota no posto de saúde. Então, não é para rir, é para chorar. Estou rindo, mas é para chorar. Coloca no posto de saúde uma pessoa hoje que não sabe ligar um computador, né? Enfim. Um pai que tem um filho, enfim, é para chorar, né? Parece que está sendo proposto aí na Câmara, não sei se já tramitou, que continuaria sendo a indicação eventual dos vereadores, mas no mínimo tinha que ser técnico de enfermagem. Profissional de saúde, né? Profissional de saúde. No mínimo, né? Eu penso, inclusive, que as UPHs tem que ser médico. UPHs são as 24 horas, unidades pré-hospitalares, né? Tem que ser médico. Você está falando do PSDB, Geraldo, você tem volta e meia, Marco cita esse exemplo, eu também. Do Serra, né? Do Serra, que foi o maior ministro da saúde da história do Brasil, que é economista por formação. O Serra teve 2 momentos. Quebrou a patente heróicos, do ZT, né? Depois dos genéricos. Né? Criou genéricos, acho que sim, essa mas aí... e quebrou a patente do ZT, né? Foi fundamental quebrar a patente HIV. da medicação para HIV, essa aí que precisa ter coragem física, né? Você imagina. O interesse está mexendo, né? Você brinca com... Negócio de laboratório não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. É um dos grandes negócios do mundo, né? O Serra foi um cara... corajoso. Eu vi um fato rápido. Teve um esportista que ele tinha um assistente, um camarada que carregava a bolsa dele e tal, que morreu daquela doença amiotrófica lateral. Esclerose lateral amiotrófica. E houve uma conferência de imprensa nos Estados Unidos, e esse atleta, que é um homem muito rico e muito poderoso, muito prestígio, não falar de poder não, prestígio, ele falou, olha, eu soube que a pesquisa, porque existem a cada 100 mil pessoas um caso dessa esclerose lateral. Então ele falou o seguinte, não existe interesse em pesquisar. Porque você vai gastar uma fortuna numa pesquisa e depois você não vai reverter, não vai ter o retorno, a contrapartida da venda. A prova disso que você está falando mais cabal é na área de oncologia, né? Que em cada 100 milhões gastos em pesquisa, 10 são para eventual busca de cura e 90 são para tratamento. Né? O que se investe, né, financeiramente para tratamento
9 vezes maior do que se gasta em pesquisa. Para cura, né? E você pode ver o que cura efetivamente, né? Câncer, definitivamente, é cirurgia. Do pacote terapêutico, a cirurgia é o procedimento mais barato. Né? Quando você entra na área de radioterapia... cirurgia é quando você almeja cura ainda. Tratamento é quando você não tem mais jeito, né? Agora, só o tratamento. Agora, por exemplo, vamos começar tratamentos, os chamados tratamentos genéticos. Né? Para câncer de colo de útero já tem. A expectativa é que chega no que vem, no Brasil, R$38 mil por sessão. Cada paciente recebe, em média, 10 sessões. Você imagina? Isso é outra coisa na saúde, Luiz, que não existe orçamento que seja minimamente capaz de acompanhar a evolução da tecnologia. Não tem como. Virou uma coisa impossível de ser acompanhada sob o ponto de vista orçamentário. Né? Porque, na verdade, Geraldo, desculpa, Luiz, eu que te interrompi no ar. Por exemplo, você compra um computador. Você vai agora na loja e compra um laptop. Último modelo, a última tecnologia. Daqui a um mês ele já está superado. Não estou dizendo que ele está... que não vale mais nada. A tecnologia é igual em qualquer lugar. Quem compra primeiro tem que pagar a pesquisa, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Mas o que eu ia falar nem isso, é que além do orçamento não acompanhar, você tem uma judicialização da saúde. Eu me lembro uma vez conversando com o Chicão, que é uma pessoa que eu respeito, uma pessoa que foi pediatra do meu filho, da minha filhada, e na época ele era secretário. O Chicão é um camarada muito desabrido, né? Ele é sincero, Ele falou, rapaz, não me prendem porque os juízes promotores me conhecem. Porque é tanta decisão judicial, comprar leite tal, que não está no orçamento. Se o orçamento não acompanha, tão pouco você pode prever uma decisão judicial, né? Lógico. E é direito também da família recorrer, enfim, os meios. A nossa Constituição, ela deu muitos direitos, né? A Constituição de 88, que permite que você faça isso. E você trabalha com imprevisibilidade total, ainda corre o risco de ser preso se você pegar um promotor empombado. Se você pegar um juiz a lei também do SUS, o texto que criou o SUS, é uma coisa maravilhosa. É o único programa de saúde pública do mundo que a universalização do atendimento é um princípio básico. Quer dizer, chega nos Estados Unidos, aquele pessoal todo bacaninha, tem 40 milhões de pessoas que só tem atendimento para emergência e filantropia, doutor. O resto aqui não. O cara veio morar no Brasil ontem, chega lá no Ferreira Machado, tem tomógrafo, tem tudo. Enfim, a universalização também para os orçamentos foi uma coisa perversa. Ao mesmo tempo, você vê a região norte, você tem municípios, por exemplo, Quissamã, que tem uma população próxima de Travessão, talvez. Então, Quissamã, se ela tiver recursos de royalties, hoje não tem mais, mas se tiver, ela não tem autorização formal do Ministério da Saúde para botar uma ressonância magnética. O critério é populacional. Então, existe isso também. Campos é um polo. Campos foi conduzido coercitivamente a ser polo da macro-região toda. Essa é boa. Condição coercitiva. Mais do que... Mas uma vez não proibiu a condição coercitiva? Isso foi antes. Parece que sim. Então, Campos e Itaperuna, sim. São José da Bahia. Oncologia, que você está falando de oncologia aqui, é uma referência. Oncologia hoje, o Hospital de Muriaé também é uma coisa fantástica também o que eles estão fazendo lá. Mas Campos, do ponto de vista de população-alvo, mais que São José da Bahia. Agora, Marco, daqui a pouco vai estar querendo encerrar esse bloco. Daqui a 3 minutinhos. Eu estou vendo aqui no computador, não estou vendo o stream, mas estou vendo a hora. Pedindo novamente desculpas do Geraldo, em nome da Folha FM, pela ausência do streaming. Mas eu me considero com crédito para um convite daqui a uns meses para voltar aqui. O Marco sempre faz isso ao final do programa, mas você
Você dá cota de Aloysio Barbosa, o bom, não sou eu, não. Durante muitos anos. Original. Durante muitos anos, sábado de manhã tinha um café lá com a Luísa, que eram poucos também, os escolhidos, não era um negócio aberto. Qualquer um, não. E que eu tenho muita saudade daquele tempo, aprendi muito lá, aquela turma boa lá, comandada pelo Aloysio, né? Tinha alguns que oscilavam um pouco no comparecimento, mas eu passei a ser uma pessoa... Você, Luciano Danjo, o próprio garotinho... Né? Era ali na esquina, né? Na esquina ali do... Você está se referindo a... Na Folha. Não. Na Folha. Tinha uma reunião na Folha também. No sábado comprava quibe, esfirra. Garotinho frequentou. Teve algumas pessoas. Geraldo, Luciano D'Angelo. Luciano. Você vê que pessoas de matizes diferentes. Um pedetista, um petista e um tucano, né? Mas era sempre... O velho era bem democrático. Verdade. Mas você falou que, na sua opinião, alguns erros foram cometidos da condução. Eu concordo com você que o governo entrou meio de sola, porque você fala que o ponto... não vou discutir a coisa do ponto, porque esse negócio do ponto é um negócio complicado pra caramba. Agora, fato, o ponto em Macaé gerou exoneração de 1/3, pedido de exoneração de 1/3 dos médicos. Logicamente, Macaé tem população flutuante, Campos não tem. Aí teve que recontratar por RPA pagando 60% a mais de salário. Mas enfim, eu falo, gerou isso. Se gerou isso, é porque não é tão irrelevante assim. Lá em Macaé, estou usando um caso análogo, feito por um médico, aliás, o doutor Aloysio, um neurocirurgião. Sim. Mas você falou o governo entrou de sola, recuou, né, baixou a corda, não vou dizer recuar, mas baixou a corda, pagou os 50% da gratificação e da substituição sem retomada do trabalho, né? Ainda teve o azar de ter a conta bloqueada na quarta-feira. Verdade. Tá falando de azar em futebol? Pô, o negócio... ninguém esperava, a conta do Santander foi bloqueada por um motivo jurídico que até agora não foi bem esclarecido, mas, enfim, foi depositado só no dia seguinte que caiu na conta dos médicos. E depois voltou... baixou essa corda e fez essas 14 propostas, a gente discutiu uma, que é a questão do plantão. Você não acha também que estaria na hora agora da categoria também baixar um pouco a corda? Sim, não, por quê? Eu acho que está na hora de acentuar a conversa, né? Eu acho que, às vezes, você numa greve, você declara em assembleia permanente. Eu penso que na saúde está na hora de deixar essa conversa em caráter permanente. Mas o que eu estou vendo de longe, Luiz, é que a questão da gratificação é ponto de honra. Ponto de honra. Fala ponto de honra no sentido do movimento. Você cortar 25% ou 28% do salário de um emergencista, não sei se seria uma coisa razoável, principalmente, que eu acho da inoportunidade do jogo duro, não aumenta 3 anos. Aí, se aumentar 3 anos, as condições de trabalho, elas estão piores do que já foram, bem piores, conversar com os médicos, independentemente, né? E, nesse momento, aí você, no primeiro momento, logo, você já entra colocando possibilidade de corte de ponto. Eu acho assim, o governo... Foi verdade, outro momento que foi numa entrevista da Folha, Arnaldo Neto, que o prefeito Rafael Diniz saiu com essa opção de cortar o... Mas isso também faz parte, que o cara fala vai, mas aí acaba a greve ele abona, né? Não, esse é o jogo. Sempre é assim. Esse é o jogo. Eu acho que a greve ela tem um momento de começar e tem um momento de terminar, né? Como o governo já cedeu em alguns pontos, eu vejo assim, vamos discutir a questão das substituições, vamos. A gratificação, eu acho que tem que vir alguma proposta aí adicional. Não, a gente vai ser uma coisa temporária, vai ser assim, porque cortar definitivamente 50% da gratificação, eu vejo dificuldade da gente
ter um diálogo mais produtivo. Bom, 8 horas, 2 minutos, vamos fazer um pequeno intervalo agora. Só para frisar, Marco, até porque depois eu que vou fazer a matéria, então você acha que o ponto X é a gratificação? A gratificação. Agora sim, então vamos ao intervalo, voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição, aqui com o nosso papo com o médico Geraldo Venâncio. Daqui a pouquinho voltamos. Ei, no Atacadão das Madeiras.